Olá, meu nome é Karina, sou promotora de justiça aqui na comarca de Curiúva, que também abrange os municípios de Sapopema e Figueira. Eu também tenho atribuição eleitoral, portanto, eu sou a promotora que irá fiscalizar as eleições municipais de 2020. Estou gravando esse vídeo em razão das restrições sanitárias, decorrentes da pandemia. Fica complicado fazer reuniões presenciais, a recomendação é para não fazer aglomeração de pessoas, por isso está sendo gravado esse vídeo para divulgar para os partidos políticos e todos os interessados. O objetivo desse vídeo aqui é buscar uma atuação preventiva por parte do Ministério Público para garantir a lisura das nossas eleições esse ano, para garantir o processo democrático. Então, esse é um vídeo para fazer algumas orientações, algumas recomendações a todos os candidatos, todos os integrantes dos partidos políticos. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Vou falar um pouquinho de publicidade, propaganda e também de crimes eleitorais. Como os senhores devem saber, o artigo 73 da Lei de Eleições, a 9.504, ela prevê diversas condutas que são vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Então, eu vou fazer aqui algumas considerações sobre alguma dessas condutas. Bom, o artigo 73 fala do seguinte: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Então, o objetivo dessas condutas é garantir uma igualdade de oportunidade entre todos os candidatos. O primeiro inciso fala: ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis e imóveis pertencentes à administração, ressalvada a realização de convenção partidária. Então, por exemplo, um exemplo que eu vou citar aqui seria usar o imóvel, a sede do Conselho Tutelar, para fazer um evento ali privado em prol de um determinado candidato, depois das convenções, por exemplo. Isso seria uma conduta vedada, isso não pode. O segundo inciso, usar materiais ou serviços custeados pelo governo que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. O inciso terceiro, esse é muito importante, ceder servidor público ou empregado ou usar dos seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Ou seja, não pode convocar um servidor público para participar da campanha eleitoral no horário de expediente. Claro, fora do horário de expediente não há impedimento, mas no horário não é possível. O inciso 4º, fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados pelo poder público. Então, por exemplo, divulgar que um determinado candidato, um determinado político entregou várias cestas básicas para a população. Claro, nós estamos atravessando um momento de pandemia, então existe aí uma linha muito tênue, entre o que é permitido e o que é proibido. Estamos numa situação de calamidade pública, de emergência, então existem algumas exceções a esse inciso aqui. Então, claro que num momento como esse, não há um impedimento para distribuir cestas básicas para aqueles que estejam precisando. O que é proibido é fazer um uso promocional desse ato. Ou seja, o político está fazendo isso, se aproveitar do momento de pandemia para se autopromover. É isso que o inciso aqui está proibido. O artigo 5º, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional de servidor público, nos 3 meses que antecedem até as posses dos eleitos. Esse inciso aqui, ele está buscando evitar a perseguição política, retaliações contra um determinado servidor que se filia a um outro partido, a uma oposição. Isso aqui está evitando essa perseguição política. Tem alguns casos, algumas exceções que é permitido. Por exemplo, nomear ou exonerar cargo em comissão, nomear aprovados em concursos públicos que já estavam homologados. Existem algumas exceções. Essas condutas que se falar no início, algumas delas são proibidas durante o ano eleitoral inteiro
e algumas apenas 3 meses antes do pleito. Como já estamos aqui em setembro, né, já estamos menos de 3 meses, então todas essas condutas já são vedadas. Também é proibido, nos 3 meses que antecedem o pleito, realizar transferência voluntária de recursos dos estados a municípios, ressalvados algumas obrigações, algumas obras que já estavam programadas, já estavam em andamento. E também autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, né? Com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. O que isso quer dizer? Por exemplo, o site da prefeitura, agora, nesse momento de 3 meses, não pode publicar, ficar divulgando determinadas obras ou programas que foram feitos por um candidato, né, no sentido de promover, né, fazer uma promoção desse candidato. É isso que é vedado pela lei. Também é proibido fazer pronunciamento em cadeia de rádios e televisões fora do horário eleitoral gratuito, salvo se for alguma matéria urgente de relevância. E, por fim, também é vedado fazer uma revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda. Então, claro, pode haver ali uma atualização dos valores, mas não pode haver uma revisão geral que vai exceder essa recomposição. Todas essas condutas que foram mencionadas aqui são aquelas praticadas por agentes públicos, né? O que a lei diz, o que a lei abrange quando ela fala agente público, né? É quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandado, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública. Então, abrange aqui uma ampla categoria de pessoas que têm algum tipo de vínculo especial com a administração pública. Essas condutas são vedadas e o descumprimento, né, ou seja, a prática dessas condutas, pode acarretar a suspensão imediata dessa conduta, a aplicação de multa e ainda o candidato que foi beneficiado pode ser sujeito à cassação do seu registro ou do seu diploma. Portanto, não é só quem pratica essas condutas que vai ser responsabilizado, mas aquela pessoa que é beneficiada por essa conduta também pode vir a ser responsabilizada, sendo um agente público ou não. No caso de reincidência dessas condutas vedadas, a multa ela é duplicada e, além dessas consequências eleitorais que o Ministério Público pode tomar, né, por exemplo, uma representação, instaurar um procedimento no âmbito eleitoral contra o responsável, essas condutas vedadas, elas também podem configurar improbidade administrativa. Então, além de responder na esfera eleitoral, também é possível uma responsabilidade na esfera administrativa e também pode configurar crimes, né? Mais para frente eu vou falar de alguns crimes. Essas condutas do artigo 73, essas condutas vedadas, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ela entende que para configurar essas condutas, basta a mera prática do ato, porque existe uma presunção legal que essas condutas elas já vão afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Então, não é preciso comprovar a potencialidade lesiva dessa conduta. Não precisa provar qual foi efetivamente o dano causado. Isso é a jurisprudência do tribunal. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais que já estavam em andamento, né? Como eu falei, nesse momento de pandemia, tem que ter muito cuidado com isso, porque não pode, o sujeito não pode se aproveitar do momento de emergência, do momento de calamidade pública, para tentar se autopromover, né? Não pode exceder o que seria razoável. Bom, o artigo 74 dessa lei das eleições prevê a questão do abuso de autoridade, né? Configura abuso de autoridade, violação do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Isso pode sujeitar o cancelamento do registro ou do diploma. O que fala esse parágrafo 1º da Constituição? É a questão da publicidade. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Esse parágrafo ele está protegendo o princípio da impessoalidade. O objetivo dessa publicidade por parte do Estado é informar a população, né? É educar a população. Não é enaltecer a pessoa que fez esses programas, que fez essas obras. Né? Portanto, não pode constar símbolos da prefeitura, né? Trazendo aqui para as eleições municipais. Por exemplo, o site da prefeitura não pode publicar que foi o prefeito fez um asfaltamento na cidade inteira e aí botar lá a bandeira do município, a prefeitura atrás, né? Não pode vincular a figura do candidato à figura da administração. Bom, essa lei também traz algumas condutas vedadas aos candidatos. Nos 3 meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações, não pode contratar shows artísticos pagos com recursos públicos. Então, por exemplo, vai inaugurar ali uma obra e quer contratar algum cantor, alguma banda para tocar nessa inauguração. Não pode. Né? Nos 3 meses anteriores às eleições, já está valendo esse prazo. Né? Não pode também qualquer tipo de showmício, ou evento semelhante para promoção de candidatos, bem como apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião eleitoral. Inclusive, nesse ano, o TSE proibiu a realização de live-mícios. O que é isso? São as lives nas redes sociais com a contratação de artistas. Né? A realização de live por um candidato, a princípio, não há nenhum problema, mas não pode contratar um artista para tocar nessas lives. Então, por exemplo, contrata lá uma dupla sertaneja para fazer uma live no Instagram. Isso é proibido, isso não pode, isso é uma jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral, justamente em razão da pandemia, né, que várias coisas são feitas virtualmente. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que antecederem o pleito à inauguração de obra pública. Então, na mesmo raciocínio aqui de cima. Inaugurou uma obra, não pode o candidato comparecer nessa obra. Falando também agora um pouquinho de propaganda, é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, né? Há uma multa prevista para isso e também tem que retirar imediatamente. E tanto a pessoa que colocou quanto aquele que foi beneficiado pode ser responsabilizado por isso. Também o artigo 40 prevê o uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista, constitui um crime. Então, aquilo que eu falei de usar imagens, símbolos da administração nessa propaganda pode configurar um crime. Também o artigo 41A também prevê uma infração de captação de sufrágio. O que é isso? Quando o candidato doa, oferece, promete, entrega ao eleitor, com o fim de obter um voto, qualquer bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, né? Desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Isso também é considerado uma captação de sufrágio. E para configurar essa infração, não precisa haver um pedido explícito de votos. Basta evidenciar o dolo do agente que está ali querendo obter um voto. Bom, e por fim, falando aqui um pouquinho sobre alguns crimes eleitorais, tem um crime que às vezes passa batido na lei de eleições, o 57H, artigo 57H. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Aqui, então, engloba a questão dos fake news, dos robôs nas internets. Então, a contratação de um grupo para fazer um ataque virtual a algum candidato, isso pode configurar um crime eleitoral. Bom, e no Código Eleitoral, há diversos crimes lá previstos, vou citar aqui alguns mais importantes, começando pela corrupção eleitoral, o artigo 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outro, dinheiro, dádiva ou qualquer outro tipo de vantagem para obter ou dar um voto e para conseguir ou prometer a abstenção de voto, ainda que a oferta não seja aceita, é considerado um crime eleitoral.
Então, se oferecer qualquer tipo de bem, qualquer tipo de vantagem para a pessoa em troca de um voto, ainda que ela não aceite essa vantagem, já está configurado o crime e o agente já poderá ser responsabilizado. Outros crimes: valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Então, fazer essa pressão, essa coação em alguém para votar num determinado sentido também configura um crime eleitoral. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Então, aqui não é uma mera pressão, aqui já há uma violência, há uma ameaça para a pessoa votar num determinado sentido, e ainda que a pessoa não efetivamente faça o que foi pedido, ainda assim já está consumado o crime eleitoral. Promover no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores sob qualquer forma, inclusive fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Também é considerado um crime eleitoral. Aqui, alguns crimes contra a honra, né? Divulgar na propaganda fatos que sabe inverídicos em relação a outros partidos e candidatos e que podem acabar influenciando eles perante o eleitorado. Inclusive, essa pena vai ser agravada se o crime for cometido pela imprensa, pela rádio, pela televisão. Então, divulgar aí fake news sobre um outro candidato configura aqui um crime eleitoral. Caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente o fato definido como um crime. Então, o que é caluniar, né? Imputar a alguém um crime que ele não cometeu. Isso também existe um crime específico no Código Eleitoral, além do crime de calúnia comum no Código Penal, existe um específico aqui no Código Eleitoral. Difamar alguém, né, imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação, injuriar alguém na propaganda eleitoral, ofender a dignidade do outro, também são crimes eleitorais. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral. Ou seja, aqui é além de não só imputar um crime falso a alguém, mas também movimentar a máquina jurídica para tentar processar alguém por um fato que não ocorreu. Isso é mais grave do que a mera calúnia. Isso aqui você chegou a movimentar as investigações. Isso também configura um crime. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Aqui existe uma questão da falsidade ideológica, né? Isso aqui, inclusive, se aplica quando for fazer prestação de contas, né? Inserir informações falsas ou omitir informações relevantes também configura aqui um crime. Bom, essas eram as considerações que eu gostaria de fazer. Queria também dizer que qualquer irregularidade, qualquer pessoa verificar, deve ser encaminhado ao Ministério Público para que sejam investigadas e eventualmente tomadas medidas cabíveis. Né? O Ministério Público, nesse momento de pandemia, o atendimento está sendo feito de forma virtual, através do telefone de WhatsApp, tá? É o 43 3545 1396. Na verdade, é o telefone fixo, mas a gente conseguiu também criar uma conta no WhatsApp para fazer esse atendimento virtual. E também o e-mail da promotoria é curiúva.prom@mppr.mp.br. Qualquer denúncia que deseja ser realizada, pode entrar em contato com o Ministério Público para a gente investigar. Né? Sempre tentar instruir essas denúncias, essas representações da melhor forma possível, né? Eventualmente, se possível, com fotografias, com prints, né? Se for algo na internet, indicando nomes de pessoas a serem ouvidas, para assim a gente conseguir efetivamente investigar e trabalhar. Às vezes chegam denúncias anônimas muito rasas, né? Sem especificar direito o que aconteceu e fica um pouco complicado. Tá? Bom, mas então eram essas considerações que eu queria fazer. Agradeço a atenção de todos e boa eleição a todos.